volta com o Manhã Bandeirantes desta quarta-feira e com um tema que interessa a muitos ouvintes. Inclusive, a gente recebeu muitas mensagens. A Silvânia Alves, apresentadora do Pulo do Gato, reuniu essas mensagens, chegou a trazer essa semana pra gente. São reclamações sobre planos de saúde. São, em geral, 3 situações principais que os ouvintes têm reclamado. Há também inúmeras reclamações na internet sobre essas mesmas situações. Primeiro, pessoas que simplesmente recebem um e-mail informando sobre uma rescisão unilateral do contrato, ou seja, simplesmente o contrato é cancelado e a pessoa não pode fazer nada. Inclusive, têm sido cancelados planos de crianças e jovens autistas, pessoas com deficiência, grávidas, idosos ou até pessoas em tratamentos médicos. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Complementar, só no primeiro trimestre desse ano foram 2.354 reclamações sobre cancelamento unilateral por usuários de planos coletivos. A segunda situação é o descredenciamento do plano do convênio. Por exemplo, a gente tem aqui uma reclamação que foi publicada no Reclame Aqui, e é uma moça que diz que foi informada pela Qualicorp que o convênio, e aí ela cita o nome da empresa, descredenciou o plano de saúde dela, e aí ela vai ter uma data ali que é o máximo que ela pode utilizar. E aí a Qualicorp ofereceu um outro plano que ela até disse que era bom, só que muito mais caro. E a gente tem relatos de ouvintes que casos que essa opção nem foi oferecida. E ainda um terceiro caso, uma terceira situação, a pessoa contrata o plano e aí, ao longo do tempo, clínicas e médicos vão sendo descredenciados e o plano vai ficando cada vez pior e o preço continua o mesmo. E aí, essas clínicas deveriam ser substituídas por outras da mesma qualidade, isso é o que a lei diz, mas não é o que a gente vê acontecendo e justamente essa é a reclamação dos ouvintes. Também há aqui um exemplo desse caso, uma moça que diz que tinha um plano da Amil, estava realizando tratamento em uma clínica, só que quando ela tentou marcar consulta, recebeu a notícia que a clínica tinha sido descredenciada. E aí ela tentou mais 4 clínicas que ela procurou e todas também foram descredenciadas. E aí ela até questiona: como é que eu vou fazer agora para continuar meu tratamento clínico, pois não encontrei nenhuma clínica na minha região que realize tais procedimentos. E isso não é de agora, a gente traz reclamações sobre esses casos enviadas por ouvintes há pelo menos um ano, só que nesse momento isso tem se intensificado. Aí só para a gente trazer aqui a resposta das empresas que eu citei, a Qualicorp afirmou que disponibiliza informações e orientações sobre o exercício da portabilidade, conforme o portfólio disponível e regras de comercialização das operadoras. E a Amil disse em nota que está reformulando a grade de produtos e, com isso, revendo os contratos com as companhias que administram os planos coletivos por adesão, o que inclui a Qualicorp. Então, para a gente falar desse assunto, tirar algumas dúvidas, já está na linha com a gente o promotor do Ministério Público de São Paulo, Hélio Dimas, que vai esclarecer alguns pontos e explicar a ação do Ministério Público nesses casos. Doutor Hélio Dimas, bom dia para o senhor. Doutor Hélio Dimas, promotor de justiça, bom dia, Marco Antônio Sabino. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente, quando vai comprar plano de saúde, vem o corretor e diz o seguinte: olha, esse plano é melhor porque tem essa e essa clínica, esse e esse laboratório, a gente compra e paga mais por causa disso. Aí, de repente, eles vêm, tiram essas clínicas, esses hospitais, e a gente tem que pagar a mesma coisa. O que o Ministério Público está fazendo em defesa aí do consumidor, por favor? Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia, Maíra e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom, são 3 situações aí citadas pela Maíra, né? Vamos iniciar então por essa questão do descredenciamento de clínicas, né? O plano de saúde, a partir do momento que ele vai descredenciar a clínica, ele precisa comunicar ao consumidor de que está ocorrendo esse descredenciamento e disponibilizar outro serviço equivalente, né? Ele não pode simplesmente excluir a clínica e suspender o tratamento e não existir mais atendimento nas clínicas ou médicos, ou até para exames que antes ele disponibilizava. Em relação à atuação do Ministério Público nesses casos, o Ministério Público atua nas ações individuais, quando há ações individuais dos consumidores, né? E também pode tutelar os interesses coletivos dos consumidores quando há um grupo, né, maior de consumidores que está sendo lesado pela conduta do plano.
E, doutor, no caso de cancelamento unilateral de planos coletivos, né, que tem acontecido muito e está até aumentando os casos que a gente recebe por aqui, nesse caso, o que a lei diz? Bom, aqui é importante a gente diferenciar existem 3 espécies de planos, né? O plano individual ou familiar, que é aquele contratado pela pessoa física sozinha ou com o grupo familiar dela, né? E os planos coletivos. Há uma distinção aí da forma de rescisão desses contratos. A lei dos planos de saúde permite a rescisão dos planos individuais e familiares desde que exista fraude ou falta de pagamento. Não há outra hipótese. Então, ele teria que continuar prestando o serviço, né, para o consumidor. Desculpa interrompê-lo, mas isso é importantíssimo. Quer dizer que o descredenciamento unilateral só pode acontecer em caso de fraude ou falta de pagamento. Isso não é o descredenciamento de clínica, né? Deixa claro que é a rescisão do contrato, o cancelamento do contrato com o consumidor. Sim. Mas aí a gente tem outra hipótese, que isso é no individual e familiar que eu mencionei, que é o coletivo, que a Maíra até perguntou para mim. O coletivo ele existe de 2 formas, o empresarial por adesão. O empresarial é aquele contratado pelo empregador, por seus funcionários, colaboradores, né? E o por adesão, as associações e sindicatos que fazem a contratação. A contratação ocorre entre o plano de saúde e a pessoa jurídica, né? Eles também podem ser cancelados, mas a disciplina desse cancelamento ocorre pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde. Não existe previsão na Lei Geral dos Planos de Saúde. Então, ela pode ocorrer de forma unilateral e significativa com alguns requisitos. Se não forem observados esses requisitos, a rescisão passa a ser abusiva, né? Então, quais são esses requisitos? Quais são os requisitos, por favor? Sim, um dos requisitos são 12 meses de vigência do plano, né, junto com a pessoa jurídica, e tem que ocorrer uma notificação prévia com 60 dias, né, garantindo-se essa portabilidade em razão das carências, né, para outro plano, individual da operadora, se ela disponibilizar. Daí eu acho que é onde surge o problema do plano ficar mais caro, né? Quando ele faz o descredenciamento e daí ele vai direcionar para um plano individual. Quando ele disponibiliza, ele não é obrigado a disponibilizar, é só se a empresa prestar esse tipo de serviço de plano individual. Quer dizer que a empresa cancela o plano unilateralmente e aí avisa com 60 dias e se vire aí, negão. Não tem nada mais. Aí a gente tem algumas hipóteses, aí, algumas exceções, né? Como eu disse, sendo feita a portabilidade com outro plano coletivo, tudo bem, ou o individual, se ela disponibilizar. Se não for feito, algumas situações eles não podem cancelar em hipótese alguma. O cancelamento, pelas resoluções da ANS, ele tem que ser coletivo, o integral do plano, não pode cancelar de determinada classe ou categoria. Por exemplo, ele vai cancelar dos inativos, dos deficientes ou dos idosos, dessas categorias hipervulneráveis, né, como é denominado o consumidor nessa situação. Ele não pode fazer o cancelamento seletivo, discriminatório. Ou é todo plano, ou não pode fazer o cancelamento. E aí a gente tem outras situações, né? Teve muitas discussões já nos tribunais a respeito dessa modalidade de cancelamento, até que chegou ao STJ. O STJ, uma decisão de termo repetitivo, fixou que somente pode ser cancelado o plano de quem, por exemplo, não está realizando tratamento. Se a pessoa tiver um tratamento contínuo ou tiver internada, eles não podem fazer esse cancelamento. Então, vamos dizer, tratamento de uma criança, usar como exemplo uma criança autista. Ela já faz tratamento em clínicas, faz tratamento há alguns anos ou há algum período, ela não pode ser descredenciada desse plano. O plano tem que honrar, mesmo que o plano tenha encerrado o seu contrato com a pessoa jurídica que o contratou. Tá. Nesses casos é considerado abusivo, né? Porque a gente recebeu muitos desses casos. Grávidas, idosos, pessoas que estão em tratamento médico, crianças e jovens autistas, né? Que tiveram esse cancelamento e aí estão tendo uma trabalheira para recorrer, para ir na justiça. Nesse caso, é considerado um cancelamento abusivo? Sim, é considerado um cancelamento abusivo. As operadoras sustentam que, na verdade, esses tratamentos não gerariam risco, por exemplo, de um autista, não estaria gerando risco à vida da pessoa ao ponto de exigir a continuidade do plano.
mas a jurisprudência, os entendimentos dos tribunais têm sido no sentido de que ela é, sim, obrigada a manter o tratamento, inclusive ambulatorial, né? Não é somente internação. E, doutor, esses cancelamentos têm acontecido com mais frequência. Inclusive, a gente até consultou a Agência Nacional de Saúde e o número de reclamações está aumentando, tanto dos cancelamentos quanto dos descredenciamentos, de todas essas situações que a gente falou aqui. E aí eu queria entender como é que está sendo o trabalho do Ministério Público de São Paulo para tentar coibir, se está havendo algum tipo de investigação, de procedimento para analisar isso. Bom, cada promotoria de justiça, né, tem suas atribuições. Dependendo da cidade, a população que representa o Ministério Público comunica os fatos ao Ministério Público, pode existir um inquérito civil para apurar, mas desde que seja coletivo, né? Se for um descredenciamento isolado, não. Mas se for algo coletivo, várias pessoas ou um grupo determinado de pessoas que está sempre sendo lesada pelos planos de saúde, daí é possível o Ministério Público atuar, porque a gente atua na seara difusa, né, que é ampla, né, coletiva, não apenas individual. Agora, as ações individuais que chegam para a manifestação do Ministério Público, daí um promotor específico que está atuando no processo, ele vai se manifestar, provavelmente nesse sentido que eu falei, para seguir exatamente esse tema do STJ, que é o 1082, né, que protege o consumidor desse tipo de conduta. Não é só o Código de Defesa do Consumidor, né? Temos também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente, que também veda esse tipo de discriminação. Essa conduta é nitidamente abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e nosso sistema jurídico constitucional, né? Doutor Hélio, o senhor me perdoe, mas é o seguinte, o senhor está falando um monte de coisa, um monte de lei, um monte de regra. Isso tudo me parece extremamente confuso para aquela pessoa que está ali na necessidade do plano. A legislação é confusa mesmo? Eu diria até mais. Na sua opinião, ela é propositalmente confusa? E o Ministério Público vai chamar a responsabilidade à ANS ou não, que tem a obrigação de fiscalizar e fazer cumprir todas essas regras? Bom, a legislação são vários regulamentos mesmo expedidos pela ANS, né, para tratar dessa matéria, mas ela traz as balizas aí, o que a operadora pode ou não. A questão é o que elas estão fazendo, né, na prática. Se elas cumprirem a legislação, não haveria problema. Mas o problema é que essa legislação, a pessoa não sabe nem se está sendo cumprida ou não. Quer dizer, é de difícil compreensão para o segurado. Como é que se esclarece isso? Sim, Sabino, concordo. Eu acho que essa até é a nossa função, né? Quando a gente tem atendimento ao público, no Ministério Público, a gente dá orientação para os consumidores quando são lesados, se é um caso individual, para eles entrarem em ação, se é um caso coletivo, a gente mesmo instaura o procedimento e faz a investigação. Quanto à ANS, eu desconheço a existência de procedimento na ANS a respeito desse tema no momento, mas certamente é possível também ser formulado representações perante a ANS, reclamações a respeito. Precisa ser analisado caso a caso desses cancelamentos, né? Sendo o plano coletivo com tratamento, eles não poderiam estar cancelando da forma que estão fazendo. E aí, nós temos a possibilidade de procurar a pessoa hipervulnerável que está sendo lesada por essa conduta, procurar a Defensoria Pública, ou um advogado, ou o próprio Ministério Público. Daí vai ser dado o direcionamento adequado ao caso da pessoa, né? Doutor Hélio, mais uma vez me perdoe, o senhor é representante do Ministério Público, mas obviamente não é responsável por toda a atuação do Ministério Público. Eu vejo o Ministério Público agir em tanta coisa desimportante, né? Atrasar, às vezes, obras são importantes e nessa hora que a gente precisa do Ministério Público para nos dar respaldo, eu espero que o Ministério Público seja muito vigoroso aí nessa atuação contra as empresas de saúde, porque isso realmente dói no peito e provoca problemas graves para as pessoas comuns. Eu agradeço aí a sua participação e estou torcendo aqui pelo Ministério Público sempre. Obrigado. Obrigado, doutor Hélio. Obrigada, doutor. São